Olá! O vídeo de hoje é sobre uma resposta da caixinha que foi deixado lá no Instagram sobre eu posso descobrir TEA em adulto? Sim, é possível. Inclusive acontece com muitos pais frente ao diagnóstico do filho. Descobrem que o filho é autista, começam a observar suas características e levantam esse questionamento. Acho que eu sou autista também. Então, para ser autista, o diagnóstico não tem um limite de idade. Pode ser feito desde muito cedo até ao longo da vida. E para que seja autista, tem que estar dentro daquelas 3 condições que eu falei no vídeo sobre os critérios diagnósticos. Quais são essas 3 condições? Tem que ter ocorrido lá na primeira infância, então o início tem que ser precoce, tem que gerar prejuízo para essa pessoa, então de alguma forma vai ter prejuízo para aquela pessoa. E o terceiro, que não tem alguma outra condição que justifique o diagnóstico. O que seria alguma outra condição? Uma deficiência intelectual. Então, eu tenho uma deficiência intelectual, eu vou pontuar lá naquele grupo A e grupo B. Por quê? Porque vai ser difícil de ter uma interação social pela deficiência intelectual. Vai ter algum atraso na comunicação verbal ou não verbal pela deficiência intelectual. Vai ter uma baixa reciprocidade social, mas pela deficiência intelectual e não por autismo. Outro exemplo, um paciente que tem uma deficiência auditiva, talvez pontue pela deficiência auditiva, mas não se enquadra no autismo. Então, sim, é possível, mas nós temos que voltar lá atrás e analisar. Esse adulto teve atraso de fala? Ah, não teve. Falava bem, mas ele comunicava ou só falava? Ele tinha intenção comunicativa lá no começo ou só falava palavras soltas? Eu posso falar casa, água, mas eu estou querendo pedir água, eu estou usando aquela palavra com função ou sem função? Vou voltar lá e vou ver como é que foi a interação dessa criança. Ela brincava de uma forma lúdica, dava função para o brinquedo? Sabia brincar? Ela interagia bem com os coleguinhas, com a família, no restaurante, no mercado, na rua? Como é que era a interação social dessa pessoa lá na infância? Ou vou lá voltar para o grupo B. Vou analisar, tinha algum movimento estereotipado? Gostava de ficar só empilhando os brinquedos em vez de dar função? Ficava colocando coisas dentro de pote, tirando coisas dentro de pote, sem parar, sem função nenhuma? Gostava de ficar girando lá a roda do carrinho em vez de fazer o brum, tinha aquela fixação fixa com aquele objeto, com aquele brinquedo. Como é que foi isso? Tá pontuando no grupo A, grupo B? Como é que era? Tinha prejuízo lá na primeira infância ou não tinha? Fazia alguma estereotipia, aquele retimado da mão quando estava muito feliz ou agitado? Corria sem função? Fazia algum movimento sem função? Vamos analisar tudo isso. Então, isso ocorria lá na primeira infância? Sim. Ah, ok. Então, é autismo. Tinha prejuízo? Sim, tinha prejuízo para essa pessoa. E não tem nenhuma outra condição que justifique, então, realmente é autismo.